Quantos livros você lê por mês, mais ou menos? 5, 6 livros só, porque não tem tempo, sabe? Mas se eu tivesse mais tempo, eu leria mais. E que tipo de literatura que você gosta? Eu gosto muito de Machado de Assis. Você gosta de ler? Eu gosto, leio muito. Que tipo de livro? Policial, romance, variedade. Quantos você lê por mês, mais ou menos? Uns 15 a 20 volumes. Você lê muito? Mais ou menos, quando há tempo para ler. Mais ou menos quantos por mês? Uns 4. Quantos você lê por mês, mais ou menos? Uns 3 livros. Você compra todos os que você lê? Compro, eu gosto. O senhor lê quantos livros por mês? 2 em média. Quantos o senhor lê mais ou menos por mês? Nesse mês eu li 3 livros. O senhor compra todos os que o senhor lê? Compro. Você gosta de ler? Gosto. Que tipo de livro? Romance, né? Tem algum autor preferido? Monteiro Lobato. Quantos livros você lê por mês? 2, 3, depende do tempo que E der. você compra os livros todos que você lê? Compro. O que aconteceu com a literatura brasileira? Já chegando assim, né, gente? Oi, queridos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, no meu quadro de Metamorfose. E hoje eu queria falar de um assunto que ele não é muito comentado. Nunca vejo muitas pessoas comentando sobre ele e que ele tem um grande impacto na nossa sociedade atualmente. Isso com certeza, né, eu não pesquisei muito sobre, eu estou dando aqui minha opinião, sabe? Eu tô fazendo um vídeo não argumentativo, uma coisa mais dissertativa, mais opiniosa. Em que ao longo dos anos a gente vai vendo que os jovens estão lendo muito menos, sabe? Eles não estão com um vocabulário enriquecido, eles estão preferindo pesquisar inteligências artificiais. Eu falando, eles estão preferindo como se eu também não tivesse a mesma idade, né? Mas é que eu percebo mesmo muitas pessoas da minha idade que eles preferem pesquisar, por exemplo, no ChatGPT, pesquisar, sabe, na internet outras coisas, ao invés de simplesmente refletir sua própria opinião. Tem gente que pesquisa qual é a sua própria opinião, gente. E isso é um absurdo total, porque impede a nossa capacidade de pensar, de interpretar as coisas, não apenas textos que a gente vai usar ao longo da vida, né, tipo, para fazer redação, para interpretar alguma questão do Enem. Não só isso, mas as pessoas estão se empobrecendo de cultura, de personalidade, de opinião. Uma coisa que eu acho muito complicado alguém ter é uma opinião definida. Eu sei que as pessoas vão mudando bastante ao longo do tempo e tal, mas elas não têm uma opinião definida. E isso acontece por quê? Não é só falta de leitura, mas esse vídeo eu quero falar especificamente da falta de leitura. Não só da leitura, mas da falta de literatura, da falta de conhecimento, da falta de gostos adquiridos. Porque cada livro forma a nossa personalidade. Muitas pessoas acham que só porque eu tô lendo, nossa, minha personalidade é ler agora. Mas não é só isso, o tipo de livro que eu leio também é a minha personalidade. Tem gente que prefere livros mais de terror, assim, outras pessoas, sei lá, de assuntos de FBI, eu acho muito legal quem estuda isso, de linguagem corporal. Eu tenho inclusive até uns livros aqui de como a nossa linguagem corporal influencia na maneira que as pessoas nos veem, na maneira que nós somos escutados e em diversas outras coisas e tudo mais. Por isso, gente, que é tão importante ler. É conhecimento, é poder, conhecimento é poder. E tem uma frase muito interessante, eu não sei de onde eu vi, parece que é daquelas tirinhas da Mafalda, sabe, que tem às vezes em coisa de pobre, meu Deus do céu, em coisas de prova. Meu Deus! Gente, eu vou cortar essa parte. Em coisas de prova. Umas tirinhas da Mafalda que tem em algumas questões de prova, principalmente de português, que diz a seguinte frase: não ler é perigoso, faz você acreditar no que os outros dizem. Então, como é que a gente pode interpretar isso? Não ler é perigoso? Por que não ler é perigoso? E por que não ler faz a gente acreditar no que os outros dizem? Não é meio confuso? Mas eu parei anos pra analisar essa tirinha, faz muito tempo que eu vi e agora que eu realmente tô começando a entender. Porque se eu não tenho uma opinião, se eu não paro pra refletir sobre um certo assunto, como a gente faz na leitura, você lê, você interpreta, você imagina aquela cena acontecendo, você imagina aquela pessoa falando, aquela pessoa escrevendo, o que essa pessoa que fez o livro quis passar para nós e como eu vejo que ele quis passar para mim. Porque às vezes uma pessoa coloca uma coisa no livro
dela mesma, assim, uma coisa nada a ver, que nem deveria te tocar porque não tem nada a ver mesmo com você, é uma coisa daquela pessoa. Mas sempre vai ter alguma coisa que a gente lê, que a gente vai se identificar no fundo. Porque a gente descobre o que nos identificamos vendo o que não nos identificamos. E o que nós nos identificamos nos atrai. Eu vi uma vez em um livro que não tinha nada a ver com nenhuma situação que eu tinha passado, que é Assim que Acaba, de Colleen Hoover. Eu amo muito essa escritora, inclusive eu recomendo muito ela. Ela é incrível, gente, meu Deus, eu deveria ter todos os livros dela. Mas enfim, aí ela dizia que a mãe dela já tinha sofrido abuso do seu marido, no caso do pai da protagonista, e a protagonista agora estava passando pela mesma situação que a mãe passou, de agressão verbal, física, e de não conseguir se sair daquela situação. E esse livro é extremamente interessante porque você entende a cabeça de quem não consegue sair dessa situação. Porque normalmente você pensa, nossa, não é só ela terminar o relacionamento e pronto, mas não é bem assim. Ela lembra dos momentos bons, ela tá apegada na parte que foi boa daquilo. Ela ainda tá pensando no tempo que aquilo foi bom, no tempo que aquele relacionamento foi alguma coisa pra ela, foi algo significativo. E isso é tão interessante, gente, porque mesmo quando a gente passa por uma situação difícil nas nossas vidas, é difícil sair porque teve uma parte que aquela situação foi boa. Teve uma parte naquela situação que eu senti conforto. Não é estranho a gente sentir conforto em infernos? Se sentir melhor em infernos conhecidos do que em paraísos desconhecidos? Não preferimos isso? Não é muito mais confortável passar por uma situação que você já sofreu várias vezes, já sabe a dor, já sabe que conseguiu passar, mas não mudou, mas repetiu de novo, porque aquele ciclo vai se repetir até você não aguentar mais e decidir, agora é a hora de mudar, agora que eu vou mudar, e agora eu preciso mudar porque eu já sofri tanto que agora é a hora de mudar. E ler é tão profundo, é tão mais do que interpretação de texto, em geral, que eu tô dizendo, é uma interpretação de alma. É o jeito que você interpreta aquilo. A mãe de Lily, no livro que eu citei, fala pra ela: veja até onde vai os seus limites, Lily. Ela perguntou pra mãe: mãe, como a senhora aguentou isso? Como é que eu também tô nessa situação? Eu que vi a senhora passando por isso. Como é que eu também tô seguindo esse mesmo caminho? Como é que eu tô seguindo essa mesma trajetória? Se nossas histórias deveriam ser diferentes. Se eu vi você sofrendo e eu sabia o que não era pra eu sofrer. Isso é tão interessante, né? Limites. A mãe dela disse: até onde você consegue ir? Se ela sofreu abuso por 5 anos, ela não via mais sentido em parar. Já foram 5 anos sofrendo, por que não continuar? Não é um inferno que eu já conheço? Não é um inferno onde eu vivo? Então por que não continuar? Por que não sofrer mais do que eu descobrir a dor que vai ser tentar deixar de sofrer algo que eu estava tão acostumada? Palavras minhas essas. Então, a falta de leitura te distancia de tanta coisa, te distancia de se entender, se distancia de entrar em uma parte da sua alma que nem você conhecia. Vocês podem ver aqui os meus livros. Quanto mais eu puder comprar mais eu vou estar comprando, tá? Que também eu sempre falo, de presente pode me dar livro, sabe? Gente, é uma coisa, eu vou falar várias vezes aqui a palavra enriquecer, porque ela se enquadra aqui nesse tema em vários contextos, até mesmo financeiramente, no pé da letra da palavra mesmo. Você acha mesmo que uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa daquela pessoa que você pensa é outro nível, aquela pessoa que você fala, nossa, mas caramba, como é que ela fala tão bem? Como é que ela se expressa tão bem? Como é que ela tem uma opinião? Como é que ela tem uma personalidade tão forte? É porque a pessoa lê livros até que não tem nada a ver com você.
esse livro mesmo é assim que acaba. Não tem nada a ver comigo, eu não passei por nenhuma situação parecida cujo tema tratado, mas algo lá me tocou nessa parte de limites. E pode te tocar também. E fez eu entender a cabeça de alguém que passa por essa situação. E eu nunca passei, e eu espero nunca passar, mas me fez entender. Te faz compreender mais as pessoas. Quantas vezes não é difícil compreender alguém? Quantas vezes não é tão complicado ser compreendido e compreender? Eu penso, caramba, ninguém me entende, mas tem gente que eu também não entendo. Por mais compreensível que você seja, por mais que você tente 1000 formas de entender outra pessoa, você nunca vai entender aquela pessoa. Sabe por quê? Porque ela não é você. Isso abriu um negócio na minha cabeça que eu mal consigo explicar. Claro que aquela pessoa não é do meu jeito, claro que as coisas não são do meu jeito, claro que eu não tô sendo o que eu quero, que eu não consigo ser eu mesmo com as pessoas, porque elas não são eu. E esse é o nosso poder. E isso não se deve só através da leitura, mas a leitura abre um espaço na sua mente que faz você caminhar nessa estrada que se chama jogo da vida. E lá você vai encontrar todas as regras. Parece bobagem. Nossa, só uma leitura vai mudar isso? Série também não muda, filme também não muda, poesia também não muda, outros hobbies que eu possa ter também não muda? Muda. Mas a leitura é algo, eu falando enriquecer todas as vezes, mas é porque enriquece. Enriquecer é progredir. O que vem da palavra enriquecer não é só de dinheiro. Enriquecer é alguma coisa que tá melhorando para melhor, sabe? Melhorando para melhor. Tá melhorando muito. Algo que tá trazendo realmente prosperidade. O dinheiro não traz prosperidade? Então, não é só dinheiro que traz. É tudo de bom mesmo. Eu não consigo expressar com palavras o quão que a leitura mudou meu jeito de ver o mundo, de ser uma pessoa mais diferente, digamos assim, entre aspas, no sentido de não se juntar à manada. Um influenciador que eu gosto bastante, chamado Rafael Grata, ele se formou em psiquiatria, se eu não me engano, e tudo mais, e ele comentou em um dos vídeos dele que nós queremos muito se juntar a uma manada, a gente quer muito seguir o resto, porque, sei lá, imagina, ninguém lê e por que você vai ter interesse de ler se ninguém lê? Humanamente, não vai fazer tão sentido, porque fomos feitos para seguir uma manada. Somos animais. Animais seguem um grupo. E quando um desses animais é rejeitado? Ele não pode ser rejeitado de jeito nenhum. A gente vive disso, não vive? Mas quem lê? Quem se expressa? Quem pensa? Quem tem hobby? Quem interpreta? Quem tem opinião? Quem é dissertativo? Quem muda de opinião? Quem formula melhor sua opinião? Isso tudo vem através da leitura. E isso tudo faz a gente não seguir essa manada. Faz a gente querer ser diferente. Por que ser diferente deveria ser uma coisa ruim? Por que ser diferente é visto como uma coisa ruim? Gente, sabe? Tem um livro de psicologia que faz você se ver de outro jeito. Faz o seu emocional ser mais estável. Tem um livro de Augusto Cury que é Autoestima Inabalável, o nome, se eu não me engano, que diz que o nosso ser em si, eu não vou entrar muito em detalhes, mas ele fala basicamente que o nosso ser em si é algo importante, é uma corrida que a gente ganhou, que é a corrida da vida até o útero da nossa mãe. A gente passou por uma corrida com milhões, bilhões de pessoas e a gente ganhou. Eu ganhei, você ganhou, porque a nossa célula,
originalmente, tem sede por vida, quer viver. Até que ponto a gente chegou para não querer mais viver, para qualquer coisa abalar? Ai, mas foram chatos comigo no trabalho e me abalou. Por que isso vai me abalar? Quem lê não vai se abalar facilmente. Porque quem lê sempre vai estar um passo à frente com quem não lê. E tem gente que não está preparado para essa conversa. Tem gente que discorda, que acha isso uma besteira. Um livro vai mudar assim minha vida? Muda. Muda mesmo. Muda em tudo. O conteúdo que você lê molda sua personalidade, molda sua saúde mental, molda tudo. Se você perguntar hoje em dia para uma pessoa quantos livros ela lê por mês, normalmente tem uns e outros que ainda consegue ler um livro por mês, tá ótimo. Consegue de 4 em 4 meses ler uns 2 livros, nessa média básica que a maioria das pessoas que tem esse conhecimento tem essa noção de o quanto ler é importante, tem essa noção. Mas quem não tem essa noção nunca lê e um dia vai olhar para trás e pensar, putz, eu deveria ter lido aquele livro. Eu deveria ter descobrido melhor quem eu sou. Eu deveria ter passado horas me analisando para ver de onde veio minha alma. A gente nasce sem se conhecer. A gente nasce simplesmente sendo. Mas ser também não tem além. Ser, alma, espírito. Também não tem sempre além. Não é sempre além disso. Tudo é além. De onde veio isso? Por que aconteceu isso? Padre Christian, muito famoso no Brasil, católico, padre, né? Um dos meus padres favoritos, falou nesse evento que teve quarta-feira de cinzas, um evento católico. Ele disse que a vida é feita de acasos. Isso aconteceu por acaso e eu não entendi o porquê. Aquilo aconteceu por acaso e eu nunca vou entender o porquê. Porque tudo tem um porquê, porque tudo tem mais além disso. Nada acontece por acaso, mas é um acaso. Entendem a diferença de achar que alguma coisa aconteceu por acaso e de alguma coisa ser um acaso? Aquilo é um acaso, mas não significa que aquilo aconteceu por acaso. Nada acontece por acaso. É muito mais que isso, é muito mais profundo que isso. A leitura abre caminhos para o extraordinário. E só quem lê mesmo muito vai entender isso, de fato. Eu recomendo muito também vocês lerem livros mais antigos, porque tem palavras mais, como eu posso dizer, você realmente começa a aprender palavras novas que você nunca viu na vida e começa a usar. Eu mesma amo usar palavras que ninguém nunca nem viu, que nem eu tinha visto, mas é tão interessante eu começando a dizer, tipo, isso aconteceu nitidamente, eu estou genuinamente, concordo plenamente com isso. Te faz único, te faz uma pessoa inteligente, te faz uma pessoa atraente, te faz uma pessoa mais do que você é. Você pode ser a pessoa mais atraente do mundo, mas quando você lê, quando você tem essas formas de se melhorar, você vai apenas aperfeiçoar esse rascunho perfeito e por fim fazer de você sua arte final. Pensei nisso agora, tá? Nem escrevi roteiro para esse vídeo, só quis falar mesmo um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês de como a leitura mudou minha vida, de como pode mudar a sua vida também e de como o nosso país está atrasado em relação a isso. Eu fui nessas minhas férias de dezembro, agora a gente já tá em fevereiro, né? Mas eu fui nas minhas férias de dezembro numa biblioteca aqui da minha cidade, porque minha cidade é pequena e eu queria conhecer novos lugares dela para ir. Pontos que ninguém mais vai. Me doeu ver uma biblioteca tão linda, com tantos livros que pareciam ser interessantes.
os livros intactos, parecendo que ninguém nunca nem abriu, e ao mesmo tempo com um aspecto antigo, de tanto tempo que ficou lá parado. Isso me dói, porque lá é um canto perfeito. Eu não consigo expressar com palavras tamanha maravilha que eu senti dentro da minha alma lá. Tem uma escada em espiral, tem muitos livros, e o que dói mais ainda o coração é que eu não tava indo lá necessariamente para ler. Eu fui mais para conhecer a biblioteca que ninguém vai, que ao invés de se tornar um canto que as pessoas vão com frequência, virou um ponto turístico. E nem ponto turístico direito tava, porque só eu fui. Gente, não tinha ninguém. Você sabe o que é ninguém? Tá num canto cheio de livros tão lindos, livros brasileiros, nordestinos daqui de onde eu moro, feitos por autores nordestinos, feito da história da nossa cidade, livros de romance, livros de poesia, que faz uns 10 anos que não foram abertos. O que aconteceu? Desde quando ler virou uma coisa cansativa? Ler não deveria ser um hobby? Não deveria ser um descanso? E por que ao invés de você descansar com algo fútil, você não descansa com algo produtivo e ao mesmo tempo te faz se sentir relaxada? Ficamos aqui com essa pergunta no ar de até que ponto os adolescentes pararam com isso. Eu ia falar as pessoas em geral, mas as pessoas mais velhas já têm um hábito de ler maior. Às vezes elas nem gostam muito de ler mesmo, mas elas têm o hábito de ler melhor, porque elas foram ensinadas nas escolas a ter bibliotecas, a ter momento de leitura e devem gostar de ler uma coisa ou outra. Mas e a geração que está nascendo agora? Até que ponto ela vai deixar de ler? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ficar com essa reflexão no ar. Se vocês quiserem comentar, alguém que tenha um conhecimento melhor sobre isso, sobre o porquê acabou acontecendo essas coisas ao longo da história, podem me falar aqui, que eu gostaria muito de saber também. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. E fica a recomendação desses livros que eu citei. É assim que acaba e sua autoestima vai se tornar inabalável, alguma coisa assim de Augusto Cury, a capa é meio amarelada. Eu espero que vocês achem e gostem, porque esses livros moldaram realmente a minha cabeça. Um beijo e tchau, meus amores.